Olá pessoal, hoje no nosso estudo nós vamos ver o início da igreja para os judeus e o início da igreja para os gentios, os que não eram judeus, que na realidade abrangeu até nós hoje. E o que isso tem a ver com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Vamos ver então antes, quando Jesus ainda estava vivo, a promessa dele, né? Em Mateus 16, 18, ele diz o seguinte: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então aqui Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. Então seria no futuro ainda. Jesus estava vivo aqui e ele diz que edificaria a igreja dele, a igreja de Cristo, que ele que está falando. Vamos ver em Romanos 16, 16, aí a igreja já estava estabelecida, né? E diz assim, Romanos 16, 16: Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo envia-lhes saudações. Então, Paulo aqui escrevendo aos Romanos, dizendo que todas as igrejas de Cristo envia-lhes saudações. Então, aqui já estava estabelecido a igreja de Cristo, que lá ele prometeu, aqui agora já existia. Mas vamos ver o início dela. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, em diante, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, aqui Lucas escrevendo para Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então Jesus, depois que ele ressuscitou, na Páscoa, ele ficou 40 dias aqui aparecendo aos discípulos, falando acerca do reino. E no versículo 4 ele diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui Jesus dando a ordem para eles, Não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa, que dentro de poucos dias eles iam ser batizados com o Espírito Santo. O que vem a ser isso? Vamos ver aqui em Atos 2, o dia de Pentecostes, que foi 10 dias depois que Jesus foi elevado às alturas, que ele ficou 40 dias aqui, mais 10 dias, dia de Pentecostes, que fala assim no capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, dos apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito o capacitava. Aqui o início da igreja, dia de Pentecostes. No versículo 5 diz: Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Sua própria língua.
Então, as línguas que o Espírito Santo deu aqui para os apóstolos era língua para eles pregarem para outras pessoas que falavam línguas diferentes. Não é línguas estranhas, é línguas conhecidas no mundo daquela época. No versículo 7 diz: Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Tá vendo? Não eram línguas estranhas, línguas maternas. Aqui, ó, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Então aqui a gente vê que ele estava falando línguas para poder pregar para pessoas estrangeiras, eram judeus ou convertidos ao judaísmo. Nesse momento aqui, só judeus que fazia parte da igreja, vamos dizer assim, do início da igreja. E no capítulo 2, versículo 36, Pedro, né, e eles estavam pregando aquela multidão, né, que estava lá em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Eles diziam assim no Atos 2, 36: Portanto, que todo ó Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom, a dádiva do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras o advertia e insistia com eles: Salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então aqui o início da igreja de Cristo, iniciando aqui com o batismo de cerca de 3.000 pessoas. E a gente viu aqui que apenas os apóstolos receberam o Espírito Santo vindo milagrosamente, mas aqui no 38, Pedro diz: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom, que seria a dádiva, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo para os demais já não era milagrosamente, mas através do batismo, da remissão de pecado e receber o dom do Espírito Santo. E a gente vê que não aconteceu mais nada igual aconteceu aqui, a não ser depois quando a igreja se iniciou com os gentios, os que não eram judeus. Porque até aqui todos eram judeus, e em Atos 10, versículo 43, a gente vai ver a conversão aqui de Cornélio, que ele não era judeu. Ele não era convertido ao judaísmo. Foi a primeira vez aqui, ó. No 43 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, né, de Jesus. Ele estava aqui, Pedro pregando a Cornélio.
Então ele diz isso: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Tá vendo? Não tinha sido derramado até esse momento. Pois os ouviram falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água? Aqui falando sobre o batismo, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Lembra lá no dia de Pentecostes? Como nós, os apóstolos. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Está vendo que o batismo aqui do Espírito Santo não foi necessário, não foi, como é que fala? Suficiente. Eles tiveram que ser batizados depois, né? Você viu aqui que no 47, pode alguém negar água impedindo que ele seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo veio sobre eles apenas para mostrar para Pedro que os gentios também poderiam fazer parte da igreja. E também aqui no Atos capítulo 11, 15, diz assim, ó, também. Pedro explicando depois, né, para os outros, né? Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, lá em Apocalipse. Não tinha nem Apocalipse, não, em Pentecostes, em Atos 2, como nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então a gente vê aqui o início da igreja lá em Atos 2 com os judeus no dia de Pentecostes, e aqui em Atos 10 e 11 iniciando aqui para os gentios, os que não eram judeus, né? E esse ato do batismo com o Espírito Santo aconteceu apenas na Bíblia inteira, você pode ver no Novo Testamento, apenas nesses dois episódios. Depois a gente vai estar estudando os dons milagrosos do Espírito Santo, que é outra coisa, que aí era dado apenas com a imposição de mãos dos apóstolos a quem eles queriam que essas pessoas pudessem fazer milagres ou falar em línguas. Então é diferente uma coisa da outra. O batismo com o Espírito Santo foi apenas nesses dois episódios, e o dom milagroso do Espírito Santo era dado por imposição de mãos dos apóstolos apenas. A gente vai estudar isso na próxima lição. E outras pessoas não podiam impor a mão, que não passava esses dons milagrosos, apenas os apóstolos. Assim que os apóstolos morreram, ninguém podia impor a mão em mais ninguém para passar os milagres. Apenas aqueles que já tinham sido colocado a mão pelos apóstolos continuou fazendo milagres. Mas a hora que morreu todos eles, parou esse dom milagroso, ok? Então, qualquer dúvida, vou deixar aqui o meu contato. Se você gostou desse estudo, encaminhe para outras pessoas, faça parte aí do canal, se inscreva no canal, dá um like aí e divulgue esse vídeo.
e depois a gente faz outro, em nome de Jesus Cristo. Amém?